Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a monitora, era um quarto de meninas, e a monitora falou assim: está vendo Jesus? Como ele é bom, ele protegeu aquela mulher, e ele não deixou que ninguém atacasse a mulher. E aí uma menininha assim de uns 6 aninhos levantou a mão. Pode falar. Tia, Jesus tinha pecado. E aí a monitora quase arrepia, né? Falar que Jesus tem pecado, você vai para o inferno agora. Aí ela, não, Jesus não tinha pecado, Jesus é puro, Jesus é santo. E aí a menininha fez o quê? Uma dedução lógica da frase, olha que barato. Ela falou: Jesus falou que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se ele não tinha pecado, ele tinha que ter jogado uma pedra. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 31, 1 a 4. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 4. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Deus quer lhe dar a direção certa, basta você permitir. Capítulo 8, do versículo 3 até o 11. Diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha, queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Amém. Existem algumas perguntas na vida que são extremamente difíceis de serem respondidas. Uma delas muito difícil, a gente acha que não é difícil, mas ela é extremamente difícil, é: quem é você? Quem é você? Você conseguiria responder isso assim? Num primeiro momento a gente diz: não, isso é fácil, eu sou o Vili. Não, esse é o meu nome. Quem sou eu? Ixi, aí eu preciso de algumas horas para começar a tentar explicar para vocês quem sou eu. E na verdade, quem sou eu? Quando?
Eu quando sou marido, eu quando sou pai, eu quando sou pastor, eu quando sou... Quem? Quando? Que horas? Porque quem sou eu é uma questão complexa demais, porque nós somos complexos demais. As coisas que acontecem aqui dentro são intensas demais e difíceis de serem definidas. Então, quem sou eu é uma pergunta que a gente passa a vida respondendo. Outra pergunta bem difícil é: o que é que você quer? O que você quer da tua vida? Não, isso aí é muito fácil, isso aí eu respondo rapidinho. Só que quando a gente leva a pergunta no sentido não prático, mas muito mais existencial, ela se torna mais difícil. O que é que você quer? Eu quero pagar a fatura do meu cartão de crédito. Tu não quer não? Todo mundo quer. Então, mas nós estamos falando de coisas mais práticas. Leva para a existência. O que é que você quer da tua vida? O que é que você quer para os teus próximos anos? Quais são os teus planos para a tua aposentadoria? Qual é o teu plano para o próximo ano? O que é que você quer? Aí a pergunta se torna tensa, complexa. A gente sai do campo da praticidade, do dia a dia, de continha, boleto, e entra no campo maior, porque a vida não pode ser resumida aos boletos que a gente tem lá esperando a gente pagar. E outra questão, tema difícil, é nós falarmos das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas feridas. É muito difícil. Você abrir o teu coração e falar disso que está te machucando hoje de manhã. Você sentar com alguém e contar para ela das dores mais profundas da tua alma. Isso é algo extremamente complicado. A gente consegue falar das nossas dores quando elas não são tão sérias assim e a gente quer dar uma valorizada. Aí a gente quer contar para todo mundo, põe no Facebook quais são os nossos problemas. Mas quando o problema é real, é um problema grande, sério, a gente tem sérias questões em falar dele. Quando o problema é uma ferida na alma, de fato. Quando a gente sabe que verdadeiramente, por alguma questão ou por alguma pessoa, o nosso coração foi extremamente ferido, rachado, machucado, dilacerado. É difícil falar quando as dores são de fato profundas. Mas nós queremos falar de cura, porque cura é algo muito bom. É exatamente a solução desse algo que me angustia. A questão é que para falar de cura, você tem que falar das suas feridas. A questão é que para você poder pensar nas curas das feridas da alma, apesar da palavra cura vir primeiro na frase, o que primeiro nós precisamos falar é exatamente das tuas feridas. E quem é que quer? Quem é que quer falar de dor? Quem é que quer entrar num processo de cura? Porque cura não é uma coisa imediata, cura é um processo, cura é um caminho, cura é uma estrada. A gente pensa em cura como curou. Não, eu quero que você pense em cura como aquele processo. Sabe queijo curado? Ninguém nunca pensa nisso, né? Queijo curado é aquele que demora mais, que fica lá um tempão. É essa cura aí. É cura de maturação, é cura de processo, é cura de aprender a viver, é cura de aprender a lidar, cura é um caminho. E para entrar nesse caminho eu preciso ter uma coragem, e a maioria de nós não temos, nós precisamos de ajuda do Espírito de Deus, para a gente ter coragem de falar das nossas feridas, de falar das nossas dores. É muito difícil admitir que nós temos questões não resolvidas dentro de nós. É muito difícil assumir que nós somos vítimas de determinadas pessoas. É muito difícil admitir que nós somos vítimas, talvez, inclusive, do próprio mundo religioso. É muito difícil admitir que nós somos traídos. É muito difícil admitir que nós somos enganados. É muito difícil admitir que nós caímos em conversas que hoje a gente olha e fala: meu, como é que eu caí numa história dessa? É muito difícil. É muito difícil olhar para pessoas que fizeram votos de aliança e de amor com a gente e de repente essas pessoas abriram mão dos votos e das alianças em nome de paixões, em nome de aventuras e foram embora, e isso nos deixou feridas abertas. E talvez já tenha gente falando: Vili, para de falar isso porque parece que você está falando de mim. Não, eu estou falando de nós. Eu estou falando de todos nós, porque todos nós já vivemos isso, e o mundo é diferenciado entre dois tipos de pessoas: aqueles que enfrentam as suas dores e aqueles que passam a vida fingindo que elas não existem. Para qual grupo você quer participar? De qual grupo você quer entrar? O primeiro grupo faz um esforço tremendo para nunca entrar em contato com as dores, e não percebem que esse esforço tremendo em não entrar em contato com as feridas
é uma dor enorme. Você ter que todo dia ficar negando o que aconteceu com você é uma dor muito grande, é muito difícil. Jesus faz o caminho inverso. Não, admita logo o que é que você tem, para você agora poder entrar num caminho de cura, num processo bonito de transformação da tua vida. E quem é que pode nos ferir? Bom, todas as pessoas que têm algum nível de intimidade com a gente podem nos ferir. Isso é extremamente pesado, né? Dolorido. Intimidade requer coragem, por quê? Porque intimidade é uma exposição, e sempre que eu sou íntimo de alguém, esse alguém pode cuidar muito de mim, pode me amar, mas essa pessoa também pode me ferir. Minha esposa pode me ferir, eu posso ferir minha esposa. Os meus filhos podem me ferir, eu posso ferir meus filhos. E como isso é sério. Saber que meu filho pode crescer com uma ferida na alma que fui eu que fiz. Poxa, então eu preciso tomar muito cuidado, porque além de ter que tratar das minhas feridas, eu tenho que tomar cuidado para eu não ser o causador delas. Eu preciso tomar cuidado para eu não ser o autor das feridas que vão acompanhar as pessoas que eu amo vida fora. Nenhum de nós está imune aos ataques e às possíveis feridas da existência humana. E eu falo tudo isso agora de manhã, nessas primeiras palavras, não é para te desesperar, nem para te dar um banho de desânimo ou de pessimismo. Contrário. É para simplesmente você saber que o fato de você ter feridas te coloca no mesmo nível de todas as pessoas que estão nessa sala. Não há maiores e menores aqui. O que existe aqui hoje de manhã são dores distintas. O que existe aqui hoje de manhã talvez sejam momentos distintos. O que existe aqui hoje de manhã talvez sejam pessoas iludidas a respeito de si mesmas e da vida. Mas feridas, a possibilidade de enfrentar dores complicadas na alma, não, isso aqui é do viver, todos nós estamos na pista da vida e todos, nesse quesito, somos todos iguais. E nessa cena que nós lemos, tão conhecida da Bíblia, eu mesmo já falei tantas vezes dela aqui, tanto no domingo como na quinta-feira, esse recorte que nós lemos, mais um desses encontros que chega a nós de uma maneira rápida, né? Um diálogo rápido. Obviamente que a conversa, a cena ela é muito maior do que esse diálogo, mas uma cena de Jesus, uma mulher que foi pega em adultério e uma sociedade adoecida pelo desejo de condenar e por um certo prazer em ferir pessoas que já estão absurdamente feridas. Porque parto do princípio que toda pessoa que adultera, ela não só adultera, ela também se fere. O adultério é sim algo que ao cometer, eu estou ferindo a pessoa com a qual eu fiz uma aliança, mas eu também estou me ferindo. Eu também estou me prejudicando, eu também estou trazendo condenação para mim mesmo, dores terríveis para mim mesmo. E essa cena de Jesus com essa mulher e esses homens, uma cena inclusive absurdamente machista, porque o homem com o qual ela estava em adultério não é trazido, só a mulher. Abre esse parênteses aqui só para mostrar que a injustiça com a mulher vem de tempos. E essa cena ela pode nos ajudar a abrir os nossos olhos para algumas questões que são absurdamente simples e relevantes. Na verdade, um ponto que eu quero, é o final da minha reflexão, na verdade, um ponto. De talvez abrir o teu coração, abrir o teu olho para alguma coisa que pode estar bloqueando você entrar nesse processo de cura, que você e eu tanto precisamos todos os dias, em diversas fases da nossa vida. Existem sentimentos, existem princípios, existem ideias que podem bloquear exatamente esse processo de curar essas feridas da nossa alma. Quer dizer, as feridas estão identificadas? Estão. Inclusive, quando eu falo a palavra feridas, você já logo traz as suas dentro de você, mesmo que você não queira. Que é a razão de muita gente já está morrendo de raiva de mim aqui hoje de manhã. Para de falar a palavra ferida, que toda hora eu lembro daquilo que me machuca. Não, mas eu quero muito que você lembre. Mesmo que você fique chateado comigo por uns 30 minutos. Porque é do processo de maturidade espiritual. É do processo de intimidade com Deus.
É do processo de entender o evangelho da graça e é do processo de ser curado. O fato de nós entrarmos em contato com aquilo que está nos machucando. E por que é que nós não conseguimos? Muitas vezes, por medo do olhar alheio. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade em tratar algumas questões da nossa vida? Por causa da opinião da geral. Por causa da opinião desse mundo que vive ao redor do nosso mundo. A gente tem que lidar com muitas pessoas, a gente tem que lidar com muitas explicações, a gente tem que lidar com muitos olhares para dentro do nosso coração, a gente tem que olhar com muitos dedos apontados para a nossa cara, e a gente é muito preocupado com o famoso, o que é que todo mundo vai falar. Mas como esse todo mundo persegue a gente? Fala a verdade. Eu vou fazer isso aqui. Nossa, mas o que é que todo mundo vai falar? Todo mundo? Você acha mesmo que o mundo inteiro está preocupado com você? Você está se achando demais para um culpado. Todo mundo é muita gente. Todo mundo significa inclusive um pouco de arrogância, que parece que as pessoas inteiras da Bethesda estão preocupadas comigo e estão olhando e pensando na minha vida. Não, primeiro, a baixa expectativa não é todo mundo é muita gente. E que todo mundo é esse que você está tão preocupado? Que todo mundo é esse que está roubando tanto a tua atenção? Que todo mundo é esse que está deixando você tão angustiada, tão angustiado, com olhares de acusação? Eu acho muito engraçado algumas conversas que eu tenho de pessoas que chegam e falam assim: eu sou muito frustrado porque eu tenho uma tia que não gosta de mim, e é uma tia chata pra caramba, e eu faço as coisas e ela não gosta. Eu falo: escuta, você quer aprovação de gente chata? Tu está me dizendo que a tua tia é chata e você está chateado porque a chata não gosta de você? Pô, graças a Deus. Ou seja, não busque a aprovação de gente que você reprova. Não fique preocupado com a opinião de gente que você não admira. Não fique preocupado com pessoas com a qual a conduta de vida, o padrão de vida não é aquilo que você quer para a sua vida. Ou seja, se concentre exatamente no amor. O que é o amor? As pessoas que estão dentro de você e não as pessoas que estão ao seu lado. Existe uma diferença muito grande, a gente saber identificar. É importante demais a gente saber identificar quem é que está do meu lado e quem é que está dentro de mim, quem é que está comigo, porque as pessoas que estão comigo, elas não apontam dedos, elas estendem mãos. Ou o exercício inverso a gente pode usar para entender. Você fez alguma bobagem muito grande na tua vida? Quem te estendeu a mão? Aquelas pessoas que você nunca imaginou? Então essas são as pessoas que estão dentro de você. Interessadas na sua restauração, interessadas no seu futuro, interessadas em que sua vida ganhe um novo status, interessado que você viva alguma coisa diferente. Então resista a essa tentação de satisfazer o todo mundo. Resista ao todo mundo, que logo eles vão arranjar outra coisa para fazer. Diz a Bíblia, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós, não é? Então, resista ao todo mundo que logo eles vão embora. Resista ao todo mundo, porque logo eles vão arranjar outra coisa para fazer e você vai poder ficar com os seus, preocupado exatamente com as pessoas que te amam e que estão interessadas que você ganhe, de fato, uma nova vida, um novo coração e novas possibilidades. Não perca seu tempo se explicando para quem só está interessado em te julgar. Porque pessoas que são hábeis em julgar são pessoas inabilitadas em cuidar do próprio coração, porque o julgamento ao outro nada mais é que um mecanismo de defesa que eu invento para não ter que lidar com as minhas questões. Então, para não ter que lidar com os meus adultérios, o que eu faço? Eu fico falando dos teus. Então, para não ter que lidar com as minhas mentiras, eu fico falando das tuas. Para não ter que lidar com as minhas omissões, eu lido com as suas. É mais fácil, resolver os seus problemas é muito mais fácil do que resolver os meus. E essa mulher é colocada no meio de uma praça pública, como se ela fosse jogada aqui. Aliás, essa cena se repete em muitas igrejas. Pessoas jogadas nos palcos, nas cenas, acusadas, com todo mundo em volta dizendo o que é que precisa ser feito. Uma cena de total indiferença, não tem empatia nenhuma, não tem preocupação nenhuma com a mulher. Na verdade, ela está sendo usada como uma isca para eles pegarem Jesus em alguma contradição e poderem acusá-lo e condená-lo logo. Agora ela errou? Errou, claro, isso não está em questão. Ela cometeu o pecado do adultério? Cometeu, isso aqui ninguém está nem lidando com isso, foi pega em flagrante inclusive.
Isso não está sendo sequer questionado, isso não é questionado. O adultério é errado, mas isso não é sequer questionado, em hora nenhuma, com pessoa alguma. É errado, é pecado, e ponto final. A gente não precisa nem perder tempo com isso. É que a questão aqui não gira em torno do pecado. A questão aqui gira em torno do que a gente faz com essa pessoa agora. Não tem empatia. O que tem é humilhação e covardia. E Jesus, o sábio dos sábios, o sábio por excelência, obviamente que sacou qual é a motivação do coração das pessoas, porque eles são do nosso coração, sabe as nossas motivações, sabe aquilo que pulsa dentro de nós. Tira o adultério da conversa. Tira. Não, para. Vocês são muito obcecados por sexo. Deixa para lá. Que aliás é quase... Eu não posso falar 100% porque eu seria muito radical, né? Mas crente é fissurado em sexo. Falou em sexo, fica todo mundo arrepiado. Exatamente por não lidar com esse assunto, fica todo mundo no sexo. Jesus fala, não, para, vocês são muito sexo, muito. Tira o adultério de cena. E traz com uma frase os assuntos do coração dos acusadores e não da acusada. O pecado da acusada já está na praça. Já está ali. As feridas no coração dela já estão absolutamente expostas. Aliás, as feridas só aumentam, porque agora tem um monte de gente estendendo o dedo na cara dela em praça pública. Agora ele com uma frase, ele traz à tona na praça o seguinte, ok, a questão dela já está aqui em público, agora vamos falar de vocês. Como que ele faz isso? Com uma frasezinha super simples, que virou até para-choque de caminhão. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Olha que simples. Agora veja bem, ele não diz assim, quem não adulterou, atire a primeira pedra. Ok? Porque ele poderia ter falado o seguinte, quem aqui não cometeu o mesmo pecado que ela? Aí meia dúzia acho que ia levantar a mão e falar, então vocês podem jogar a pedra, até porque vocês não estão debaixo da mesma acusação que ela. O que é que Jesus faz? Nivela a plateia, ele traz a acusada para o mesmo nível dos acusadores. Então tinha os acusadores aqui, a acusada aqui. O que ele faz com uma frasezinha à toa, despretensiosa? O que ele faz? É quem não tem erro. Ele coloca quase que o padrão da perfeição para a acusação. Escuta, vocês são perfeitos? Então beleza, então pode jogar a pedra. E eu faço um parênteses aqui de uma história muito, muito interessante que eu vivi com esse texto. Na época eu era um dos diretores do Novo Caminhar, o acampamento que a molecada aqui da igreja vai. E tem de manhã um momento com Deus, que é um momento onde tem uma leitura da Bíblia e o monitor e a monitora discutem um texto da Bíblia e o texto escolhido foi exatamente esse. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a monitora, era um quarto de meninas, e a monitora falou assim, está vendo Jesus? Como ele é bom, ele protegeu aquela mulher e ele não deixou que ninguém atacasse a mulher. E aí uma menininha assim de uns 6 aninhos levantou a mão. Pode falar. Tia, Jesus tinha pecado. E aí a monitora quase arrepia, né? Falar que Jesus tem pecado, você vai para o inferno agora. Aí ela, não, Jesus não tinha pecado, Jesus é puro, Jesus é santo. E aí a menininha fez o quê? Uma dedução lógica da frase, olha que barato. Ela falou, Jesus falou que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se ele não tinha pecado, ele tinha que ter jogado uma pedra. Nenhum de vocês pensou isso aqui hoje de manhã. Tá bom? A gente que tem que aprender com as crianças, não é elas com a gente só atrapalha. Fecha parênteses. Eu fiquei em dúvida se eu contava isso ou não, porque eu acho que é só isso que vocês vão lembrar da minha reflexão hoje de manhã, mas está contado. Jesus não joga a pedra nela, e ninguém joga a pedra nela, porque Jesus deixa aberto o quê? Com uma frase, que a ferida está por todos os lados. Que ela não é uma ferida no meio de pessoas sadias.
Não, ela é uma ferida no meio de outros feridos. Só que ela é uma ferida que está exposta. Os outros são feridos que estão escondidos. Ela é uma ferida que se abriu. Os outros são feridos reprimidos. Uma arrogância, uma ferida que gera uma arrogância, que se vê no direito de julgar aquela que está exposta. Ela é uma ferida que vive no meio dos outros feridos, e que bom seria se todos os feridos estendessem as mãos, ao invés de mostrar o tamanho das suas pedras. Fala a verdade. Não seria bom? Que ao invés da gente mostrar o tamanho da nossa santidade, o tamanho da nossa capacidade, o tamanho da nossa grandeza, a gente passasse a vida estendendo as mãos para as pessoas. Ao invés da gente ficar mostrando o tamanho da pedra que nós temos nas mãos, que bom seria se nossas mãos estivessem vazias e liberadas para estender e dizer assim: mulher, levanta. Que vacilada, que bobagem que você fez com a tua vida. Mas não faça mais isso. Não faça mais isso por quê? Porque a tua vida é especial demais para você ficar aqui sendo exposta em praça pública. Ou seja, nós temos uma mulher que está ferida com o coração no chão, e nós temos outros, em sua maioria homens, em pé, mas com o coração petrificado. E nesse momento, ela está muito mais perto da cura do que eles. Porque quem admite as suas feridas está muito mais perto da cura do que aqueles que passam a vida de peito estufado com pedras nas mãos. Porque é a humildade e a humilhação, mas não a humilhação dessas que destrói, a humilhação no sentido de que eu me esvaziei, a humilhação no sentido de que eu coloquei as pedras no chão, a humilhação no sentido de que eu me rendi. Sim, esse é o primeiro e talvez mais difícil e ao mesmo tempo mais absurdamente bonito passo de um processo de cura. Jesus coloca aqueles homens todos diante do sadismo deles, do sadismo que havia tomado conta do coração, e Jesus não acusa nem ela nem eles, ele só coloca frases, ele faz questões, ele faz perguntas. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que frase forte para trazer à tona as feridas todas de uma cena de pessoas que estão absolutamente perdidas em seus caminhos existenciais, tanto ela quanto eles. Um grupo de perdidos, um grupo de uma sociedade que revela um total descompromisso com a vida e uns com os outros, zero empatia, zero mãos dadas e um total desejo de fazer o que for para que as vontades pessoais e malignas sejam colocadas à força, custe o que custar, mesmo que custe o coração daquela mulher. E segundo e último, Jesus faz uma pergunta. Aliás, ele faz duas. Onde eles estão? Perguntas são as melhores maneiras de nós iniciarmos alguns processos de mudanças dentro de nós. E não respostas. Perguntas, boas perguntas. Porque as perguntas nos instigam, as perguntas nos tiram da nossa zona de conforto, as perguntas fazem com que a gente tenha que se mexer para ir atrás de outras respostas. As perguntas são utilizadoras. E Jesus utiliza demais o método da pergunta. Hoje, inclusive, a gente, na filosofia, é conhecido como o método socrático, que é o quê? Você faz perguntas absurdamente simples, aparentemente simples, para os seus discípulos, para as pessoas que estão ao seu redor. Você faz uma pergunta despretensiosa. É aquela pergunta que é tão simples que você fala assim: ah, mas que pergunta, que bobeira. Que a pergunta, quem é você? Aí você fala, mas que bobeira, então responda. Ixi, mas agora eu vou demorar 1 ano para responder. Isso. É a pergunta com o desejo de que gere ondas, e muitos pensamentos, e muitas dúvidas, e muitas questões. E Jesus faz a pergunta, para quê? Para que ela mergulhe em si mesma. Para que ela entre dentro do assunto. Jesus traz uma pauta com perguntas simples que nós desmerecemos os poderes das perguntas. Mulher, onde eles estão? É a primeira. E a segunda, ninguém condenou você? Fraco, né, a pergunta? Fraca, rasa. Que coisa mais óbvia. E ela não responde as duas, ela só responde uma. A primeira pergunta, mulher, onde eles estão, ela não responde.
Ela responde a segunda. Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Foi a resposta. E a primeira pergunta? Não, ninguém jogou pedras? Não, ninguém jogou, porque Jesus colocou o critério da perfeição como condição para jogar pedra. Então todo mundo teve um mínimo de bom senso e colocou as pedras no chão. As pessoas tiveram que se olhar, então elas colocaram as pedras no chão. Mas e a primeira pergunta? Onde eles estão? Você pode voltar essa pergunta aqui no projetor para mim, por favor? Eu queria muito que você ficasse com essa pergunta no teu coração. Onde que eles estão? Porque eles já foram embora. Não foram? Eles já foram embora, eles já jogaram as pedras no chão, já está todo mundo embora, já está todo mundo em casa, já foram embora, acabou. E por que é que você continua ajoelhada? Por que é que você continua submissa a isso? Por que é que você continua no chão? Por que é que você continua deitada? Por que é que você continua se condenando? Por quê? Se eles já foram embora. Aliás, onde eles estão? Aonde eles estão? Eles estão dentro dela. Esse é o nosso grande problema. Porque na maioria das vezes todo mundo arranja o que fazer e vai embora. Eles vão embora. A questão é que existem coisas que não estão do lado de fora. Existem acusações que estão do lado de dentro. E pode o mundo inteiro ir embora. Enquanto você não assumir que tem acusadores pesados dentro de você, você vai continuar no chão, com a cara na poeira, humilhado, sem condições de se levantar. Onde é que eles estão? Eles estão dentro de nós. Pô, mas eu nunca consegui perceber isso. Ah, mas eu comecei falando aqui que uma das coisas mais complicadas do ser humano é o ser humano. O Victor Hugo, no romance Os Miseráveis, tem uma frase que ele diz assim: existe uma coisa maior que o oceano. Sabe o que é? O céu. Mas existe algo mais complexo que o céu. Sabe o que é? O interior da alma humana. Se você olhar o oceano, você fala, que imensidão. Pois é, mas o céu é maior. E hoje à tarde, se São Paulo permitir, olhe o céu. Quando você olhar o céu, você fala, que imensidão, que complexidade. E ao mesmo tempo, eu quero que você lembre, as coisas do meu mundo interno são mais complexas ainda. Onde é que eles estão? Eles estão dentro de nós. Quem são eles? Eles sou eu. Porque eu também sou um acusador, porque eu acuso os outros, mas ao acusar os outros, eu também acabo me acusando dos meus adultérios, dos meus desvios, dos meus erros, e as minhas feridas estão sempre abertas. Às vezes existe um juiz tirânico dentro de nós, um juiz que sentencia sem ler a causa, um juiz que sentencia como culpado sem mesmo ler o processo. Esses somos nós. Por vezes, os autores das nossas próprias feridas. E fazemos isso de uma maneira tão sem perceber, tão no corre-corre da vida. E a gente não percebe que a culpa se instaurou aqui dentro, de uma maneira absurda, além da conta. E mesmo que eles já tenham ido embora, existe alguma coisa aqui dentro que não foi. E porque essa coisa aqui dentro ainda não foi, eu não vou conseguir me levantar. E ontem à noite no encontro dos jovens adultos eu falei um pouco sobre culpa. E culpa é uma coisa fundamental da nossa vida, a gente tem que ter culpa. Né? Essa história de não tenha culpa, não tem que ter culpa. Se não tiver culpa, você vai matar todo mundo e não vai ter problema nenhum. Se não tiver culpa, você vai xingar tua mãe, tua mulher, teus filhos, teu marido, e tudo bem. Não, culpa é um termômetro da tua moralidade. Tem que ter culpa. Ela me baliza, ela me ajuda, ela me faz pensar. A questão é que a culpa em excesso, ela deixa de conscientizar e passa a bloquear. A culpa em excesso deixa de fazer com que eu pense e faz com que eu deixe de viver, com que eu me trave, com que eu não tenha mais vida para o dia de amanhã. A culpa revela que eu tenho sentimentos e que eu vou tratá-los. Jesus equaliza a culpa dentro dela. Espera aí, está muito, você está no chão ainda. Diminui. E Jesus diminui a culpa dela dizendo o que é para ela? Como que termina? Siga seu caminho. Siga o seu caminho. E não volte a pecar. Eu acho muito legal essa frase de Jesus. Siga o seu caminho. Sabe por que eu acho legal?
Porque eu acho que com essa frase que Jesus está equalizando a culpa dela e mostrando para ela o seguinte: você não é um erro, você cometeu um erro. Porque ele não está falando para ela, ó, altere todo o seu caminho, mude toda a sua vida, porque você é uma desgraça. Não, ele está dizendo, minha filha, siga o seu caminho, tá bom, mas toma cuidado. Esse teu caminho está bonito. Só que toma cuidado para no teu caminho você não voltar a fazer essa bobagem, porque essa bobagem está destruindo um caminho que poderia ser bonito. Então é aquela coisa, nossa, eu preciso alterar toda a minha vida. Não, não precisa, tem coisas na sua vida que estão muito bom, parabéns, siga, continua nesse caminho aí, está bonito. Mas abre teu olho. Equalização da culpa, abra teu olho. Para quê? Para que nesse caminho que você está vivendo, que é um caminho bonito, é um caminho de integridade, você está cuidando da tua família, você está cuidando dos teus filhos, você ama teu marido, você ama tua esposa, você cuida dos teus amigos. Não, você não precisa alterar a tua vida toda não, isso é muito. Não, siga o teu caminho, mas presta atenção. Presta atenção porque boa parte ou a maioria das feridas que nós temos no coração, elas foram feitas por nós mesmos. Boa parte dessas dores que eu tenho aqui dentro, não, às vezes nem foi feito por outro, fui eu mesmo que fiz. E Jesus cura as feridas daquela mulher, é a ferida maior dela não se permitir mais ser feliz. A ferida maior dela não sentir mais que ela pode levantar a cabeça e continuar vivendo. A ferida maior dela não permitir mais, não sentir mais que ela está autorizada a viver e seguir o seu caminho. Jesus tira isso dela. Jesus arranca dela um peso, uma pedra que não estava do lado de fora, mas uma pedra que estava do lado de dentro, tira o peso e coloca um negócio chamado consciência, responsabilidade, integridade, dizer, eu vou seguir o meu caminho, mas eu preciso abrir o olho um pouco mais, porque senão daqui a pouco eu estou na cama com outro cara de novo. Isso é o quê? Isso é consciência, uma culpa equalizada, que vai fazer eu pensar, e lembrar dos danos, e lembrar das consequências. Por isso que eu não tenho que esquecer nada que eu fiz, porque se eu esquecer eu faço de novo. Não, eu quero deixar tudo bem vivo aqui, para lidar com a minha moralidade, para lidar com a minha consequência, com as minhas consequências. E Jesus libera a mulher, coloca ela de pé, ergue a cabeça dela e fala, minha filha, segue. Segue, por quê? Porque você é igual a todo mundo. Não, mas todo mundo está com a pedra nas mãos. Não, todo mundo já colocou a pedra no chão. Agora você vai ter que entrar no processo de tirar a tua pedra e colocar ela no chão também. E ela seguiu o caminho, ela parou de adulterar, ela parou de fazer isso, a gente não sabe. Não tem como saber. Por quê? Porque agora a resposta não é mais daquela mulher, agora a resposta é sua. Porque agora a resposta diz, nós vamos seguir o nosso caminho, sem voltar a fazer as mesmas coisas que têm ferido o nosso coração, não é mais uma resposta dessa mulher que nós não sabemos o nome. Agora essa resposta é minha. Quem vai dizer se eu vou seguir esse caminho ou não, sou eu. Quem vai dizer se eu quero viver curando as minhas feridas ou não, sou eu. Ou seja, eu não preciso negar aquilo que está errado, eu não preciso me esconder das coisas, as vaciladas que cometi. O que eu preciso é abrir o meu coração diante de Jesus e dizer, Senhor, está aqui mesmo, eu fiz mesmo, eu me arrependo mesmo, porque é um coração contrito e arrependido, Ele não negará o seu perdão. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A possibilidade de viver uma vida nova, em paz com o mundo, em paz consigo mesmo e em paz com Deus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.